Boa noite, Memorial. Seja bem-vindo ao Memorial Casa. Estamos aqui nessa noite para adorarmos a Deus no meio da semana. Eu creio que você tem vivido promessas, propósitos de Deus sobre a sua casa no meio dessa semana. No último domingo estivemos juntos nos cultos das 10, das 17, das 19 horas. Essa semana as nossas células estão reunidas, né? Eu não sei se você já teve o seu encontro, né, na segunda ou na terça, ou vai ter amanhã. Mas hoje, na quarta-feira, nós temos a oportunidade de parar um pouco no meio da semana para poder receber a palavra de Deus. A minha expectativa é de que nesses minutos em que nós estaremos juntos, que a palavra de Deus alcance o seu coração, alcance toda a sua casa. Se você puder fazer algo muito relevante para nós, reúna sua família, reúna os seus amigos aí próximos a você, envie o link dessa nossa transmissão para alguém que certamente vai ser abençoado com essa mensagem. Eu quero te convidar para nós orarmos nesse momento, consagrando essa noite que nós estaremos juntos aqui. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, por mais um Memorial Casa, um projeto que nasceu no seu coração para que a gente entre na casa dos nossos irmãos e a gente, de uma forma muito simples, a gente possa partilhar da palavra de Deus, adorarmos juntos ao teu nome. Eu te peço a Deus que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, cada casa, cada família, aqueles que não estão em casa, que estão no trabalho, em algum outro local também, que a mesma presença, Deus, que nós estamos aqui, nesse momento, sentindo, também possa alcançar a vida de cada pessoa. Nós cremos, ó Pai, que nessa noite o Senhor tem uma palavra poderosa e nós juntos queremos receber essa porção. Nós queremos juntos adorar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você, nesse momento, pode fazer algo muito especial. Todas as vezes que nós estamos aqui adorando o nome de Jesus, orando, nós sabemos que o Senhor está presente. Então, tire qualquer distração que possa estar aí na sua casa. Talvez você vai ficar pensando em algum outro compromisso. Se você puder se conectar agora ao Senhor, enquanto nós vamos adorar a Deus com algumas canções, adore ao Senhor, adore na sua casa, permita que essas canções falem ao seu coração, tá joia? Vamos juntos agora adorar ao Senhor com essas ministrações. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o
mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não, não, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Amém, glória a Deus. Eu espero que essas canções elas tenham falado ao seu coração. Eu gosto muito de reforçar a importância da adoração na nossa vida. Não somente a adoração quando nós nos encontramos nos domingos, mas a gente sabe que a maioria de nós, né, sempre gosta de ouvir uma música, seja no carro, seja na academia, seja fazendo alguma atividade dentro da nossa casa. E eu te faço uma pergunta: o que você tem ouvido? O que você tem escutado? Porque, de certa forma, quando nós escutamos, nós estamos alimentando o nosso espírito. Então, que você também esteja ligado naquilo que você tem ouvido, né, e que essas canções falem ao seu coração. Eu quero te fazer um convite agora. Nós vamos devolver a Deus dízimos e ofertas. Nós entendemos que a obra do Senhor, ela acontece através da nossa fidelidade, com os nossos talentos, com o nosso tempo e com o nosso tesouro. A porção daquilo que nós devolvemos ao Senhor demonstra a nossa fidelidade, demonstra o nosso compromisso para que a obra do Senhor ela aconteça tanto aqui em Linhares e em tantos outros lugares espalhados pela terra. Eu quero te fazer esse convite, você
vai poder devolver a Deus dízimos, vai poder ofertar neste momento, através de um QR Code que vai aparecer aqui agora, para que a obra do Senhor ela continue acontecendo. Durante esse 1 minuto, você tem a oportunidade de devolver a Deus dízimos e ofertas. Glória a Deus, que bom que você teve a oportunidade de devolver a Deus dízimos e ofertas. Eu quero, nesse momento, orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida financeira, antes de nós compartilharmos da palavra de Deus. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, eu te agradeço mais uma vez pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado por cada casa, por cada família. Obrigado, a Deus, pelos dízimos e ofertas que foram devolvidos agora ao Senhor, ó Pai. Senhor, nós cremos e que o Senhor é quem dá todos os recursos para nós. E nós devolvemos a 10ª parte daquilo que o Senhor tem nos dado. E o Senhor nos dá, ó Deus, a capacidade de administrar os outros 90%, ó Deus, para que o reino de Deus possa se expandir na nossa casa, para que a gente possa trazer o sustento para a nossa família. Obrigado, Senhor, por cada família, e eu oro também. Talvez, ó Deus, algumas famílias nesse dia estão vivendo, ó Deus, uma situação financeira, ó Deus, estão clamando por uma provisão, por uma porta de emprego, por um recurso financeiro. Eu oro, Deus, para que as portas dos céus se abram, ó Deus, sobre cada casa, sobre cada família, ó Deus, sobre os lares dos meus irmãos, e de que isso, ó Deus, sirva como um testemunho da provisão, do cuidado e de que o Senhor tem cuidado dos teus filhos, ó Pai. É a minha oração. Te pedimos também, Deus, agora por essa palavra que nós vamos partilhar aqui agora, ó Deus, sobre mordomia. Ó Deus, compreendendo a boa mordomia, ó Deus, que o Senhor nos dê discernimento e entendimento em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero te convidar, se você puder abrir ou acessar a sua Bíblia aí, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós faremos a leitura do versículo 42 até o versículo 46. O texto ele fala sobre mordomia. E Deus colocou no meu coração uma palavra para nós meditarmos hoje sobre compreendendo a mordomia. O texto diz assim: disse o Senhor, quem é, pois, o servo, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Esse texto ele é muito precioso, porque ele fala especificamente sobre o Senhor, a volta do Senhor. Você consegue fazer uma referência quando nós lemos ali de que ele virá num tempo em que nós não seremos avisados. Assim será a volta do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. A palavra mordomo é muito interessante você pensar no dicionário Aurélio, que ele fala que ele é um serviçal encarregado da administração de uma casa. Ou seja, é alguém que cuida de algo que não é seu. Esse, para mim, é um exemplo mais objetivo
quando nós olhamos para o reino de Deus. E quando a gente olha para esse princípio, a gente precisa entender que nessa parábola o Senhor ele está falando que nós vamos prestar contas. Vamos prestar contas daquilo que Deus tem nos dado. Vamos prestar contas daquilo que o Senhor tem nos colocado. E aí muitas vezes a gente pode pensar assim, mas do que eu vou prestar contas? Eu vou prestar contas do dinheiro que Deus me dá e que eu tenho na minha conta, e Deus vai perguntar quanto que eu gastei com esse recurso? Eu falo, olha só, se fosse somente isso, seria muito simples. Mas Deus ele vai nos prestar conta de tudo aquilo que Ele nos deu. Da sua família, dos seus recursos, do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro, de tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, da vida que Deus lhe confiou. O que você fez com a sua vida? O quão mordomo você foi a ponto de administrar a sua vida sabendo que ela não te pertence? O quão mordomo eu fui a ponto de cuidar da minha família, da minha esposa, da minha filha, a ponto de saber eles não são seus. E quando a gente olha, a gente precisa entender que existem alguns princípios espirituais, e eu quero pensar com você sobre 3 princípios espirituais de como nós podemos entender uma boa mordomia e de como nós podemos honrar a Deus. A primeira coisa que eu penso é de que o que Deus espera de seus mordomos? É uma pergunta. O que Deus espera de bons mordomos? Certamente, nessa definição do dicionário Aurélio, quando nós olhamos para ele, nós percebemos que um mordomo, quando ele é contratado, né, certamente o dono ele chega ali, ele apresenta a casa e ele fala, olha, as suas obrigações são essas, você precisa cuidar e ter essas tarefas e eu quero, né, ter o seu compromisso de que isso estará em ordem. Mas quando a gente olha para esse princípio, o que o Senhor fala aqui conosco? E eu creio que nós aprendemos que ele mostra que ele esperava a fidelidade dos mordomos. A palavra ela fala sobre encontrar um servo o quê? Bom e fiel. Fidelidade. A fidelidade é a principal característica da mordomia. Deus ele quer que nós sejamos o quê? Fiéis. A palavra de Deus nos diz em Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é fiel no mínimo vai ser infiel também no muito. Né? Ou seja, quem é injusto no mínimo também é injusto aonde? No muito. Observe que Jesus aqui, ele não está falando apenas da honestidade. Porque algumas pessoas podem falar assim, eu sou honesto. Mas o Senhor ele está falando que nós precisamos ser fiéis. E isso significa que não somente aquele que não lesa o seu servo, mas aquele que também se mantém fiel ao propósito. E a gente precisa entender assim, qual é o propósito dos recursos, do talento, o que Deus, quando Ele te confia algo, Ele quer que se cumpra na sua vida. Sabe, meus irmãos, essa talvez seja as nossas maiores inquietações. Senhor, o que o Senhor espera de mim? E eu fico pensando, será que a gente tem feito essas perguntas para Deus? Como mordomos? Deus, o que o Senhor espera como um mordomo da minha família, da minha casa, desse ministério que o Senhor está me confiando, da minha célula, da minha empresa, dos recursos que o Senhor está me dando? Deus espera que a gente tenha uma sensibilidade à sua voz. Deus espera que a gente siga as suas instruções. Deus espera que o reino de Deus se estabeleça através da nossa vida. Olha só o que 1 Coríntios, Paulo fala, capítulo 4, versículo 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer nos despenseiros cada um se ache fiel. A fidelidade, ela é sempre uma característica de homens e mulheres que Deus busca. A fidelidade é sempre uma característica, sabe por quê? Porque quando a gente olha dentre os atributos, né, os atributos que nós temos de Deus, as características de Deus, a gente olha que Deus é um Deus fiel.
E se Deus é um Deus fiel às suas promessas, às suas palavras, essa é uma característica que Ele deseja desenvolver em nós. Sabe, meus irmãos? A única forma de sermos fiéis ao Senhor como mordomos é entendendo o que Ele espera de nós. E isto está registrado na sua palavra. A mordomia não envolve somente a administração correta dos recursos, mas também os nossos dons, os nossos ministérios e tudo aquilo que Deus tem confiado a nós, sabe? Eu fico pensando, e todas as vezes que nós pregamos uma palavra como essa, é para a gente refletir. Senhor, eu tenho sido fiel? Eu tenho sido fiel? Ou eu tenho sido honesto, mas eu não tenho sido fiel? E fiel é você permanecer em algo que você começou um dia. Fiel é você entender que você precisa caminhar numa vontade que ela não é a sua vontade, mas é a vontade soberana de Deus para a sua vida. Mas uma segunda coisa que eu aprendo sobre esse texto, sobre sermos mordomos, e certamente é o ponto que mais me choca, que mais me amedronta, que mais me dá temor, é a prestação de contas. Porque o texto nos diz que um dia nós vamos prestar contas. Cristo nos ensina que a mordomia é um cuidado o quê? Temporário, de algo que pertence ao Senhor. Eu vejo que muitas vezes a gente acha que tudo vai ser eterno, que as coisas não vão passar e que nós não vamos prestar contas ao Senhor. Mas Jesus ele deixa claro que existe um dono e ele vai exigir que nós prestemos contas de tudo. Ah, meus irmãos, quando isso me vem ao coração, tudo se torna muito mais leve. Por exemplo, como pastor, né, daqui da Memorial, junto com o pastor Edson, junto com o pastor Bruno, por muitas vezes nós chegamos diante de situações que nós não temos resposta. Não temos. Se você acha que o pastor tem resposta para tudo, tem. Posso apertar o botão do resposta errada aí, porque nós não temos. E são nesses momentos em que nós nos dobramos o nosso joelho, oramos e falando bem assim, Senhor, o Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor sabe quais são os caminhos que essa igreja precisa ir. Diante dessa situação, mostra-nos a tua vontade. Mostra-nos para onde nós devemos ir. Sabe? Essa que tem que ser a nossa oração, a nossa dependência. O mordomo, ele é isso. O mordomo, muitas vezes, ele faz a sua rotina, mas certamente ele chega diante de um cenário ali que ele fala, o que eu faço agora? Certamente, se ele não souber, ele vai chegar para o seu patrão e ele vai falar bem assim, e agora? O que o Senhor quer que eu faça diante dessa situação, diante desse cenário? Por quê? Porque eu preciso de prestar contas e eu sei que como alguém que é um dono, um proprietário que ama as suas coisas, certamente virá uma palavra de sabedoria, sabe, meus irmãos? Nós temos exemplos bíblicos de uma boa mordomia sendo louvada e também de más mordomias, né? Nós vemos, por exemplo, na parábola das 10 virgens, né? E na parábola dos talentos, nós vemos sobre boa mordomia, né? E más mordomias, né? Então nós precisamos entender que fica muito claro para nós vamos prestar contas. Quando eu olho para isso, e eu olho para minha família, por exemplo, para minha filha, eu diversas vezes, né, quando nós oramos lá em casa sobre o futuro da Beatriz, sobre o chamado dela, sobre a família que ela vai formar, e nós oramos e fazemos algumas perguntas, assim, Senhor, nós estamos preparando a Beatriz, a nossa filha, como uma flecha, mas o Senhor um dia vai recebê-la. O Senhor fala, né, no Salmo 127, para que a gente prepare os nossos filhos como flechas que serão enviadas para cumprir um propósito do Senhor. Então eu falo, Senhor, nos mostre como nós devemos cuidar da Beatriz. Sabe, queridos, às vezes a gente olha para os nossos filhos e nós fazemos perguntas, né? Para quem é pai, para quem é mãe, para quem é responsável por uma criança, como será o futuro dessa criança? Como será, né? Como eu visualizo? Mas a gente precisa sempre olhar e crer que o Senhor
como aquele quem cuida, ele só nos pede o quê? Uma boa mordomia. Então, primeiro princípio, fidelidade. O segundo princípio, entender que nós vamos prestar contas de tudo. E o terceiro, e para mim é o maravilhoso, é o que aquieta minha alma, é o que me faz assim descansar, é de que Deus nos dá segundo a nossa capacidade. Meu irmão, eu não sei se você está diante de um cenário e talvez você fale assim, pastor, essa palavra de mordomia é muito pesada para mim, como é que eu vou cuidar daquilo que Deus tem me dado? Eu olho para a igreja, eu olho para o chamado, eu olho para o ministério, eu vejo que tem muita coisa, mas sabe, meu irmão, minha irmã, se Deus te deu essa missão, Ele te deu de acordo com a sua capacidade. Você tem capacidade para ser um mordomo bom e fiel dessa porção que você recebeu. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente olha para uma situação e a gente se vê o quê? Incapaz. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer diante disso? Deus me deu algo, eu vou prestar conta para Deus, mas aos meus olhos isso é muito grande, isso é muito difícil para mim administrar. Mas sabe, meus irmãos, algumas pessoas ficam com medo da prestação de contas, como se não fossem capazes de lidar com o que Deus lhes confiou. Mas um princípio inquestionável da mordomia instituída por Deus é: Ele, na sua grande sabedoria e na sua infinita justiça, nunca pedirá a alguém para fazer alguma coisa que não consiga fazer. Presta atenção nisso. Deus, na sua infinita capacidade, nunca vai delegar algo para você que você não tenha capacidade para fazer. Pode ser uma coisa muito nova, pode ser uma coisa muito difícil, pode ser uma coisa muito desafiadora, que às vezes você vai falar, meu Deus, eu não me vejo capaz de fazer isso. Mas se chegou até as tuas mãos, saiba que existe uma porção de Deus que Ele quer desenvolver em você. Talvez você está hoje diante de um desafio, diante de uma escolha, diante de uma possibilidade. Você fala bem assim, pastor, está vindo como uma resposta ao meu coração, porque eu estou recebendo uma porção, um chamado. Talvez você fala, está sendo desafiado nesse tempo para liderar uma célula, liderar pessoas. E aí seu líder de célula te chamou e você falou, pastor, eu não dou conta, meu líder, eu não dou conta, mas saiba de uma coisa, que se o seu líder de célula, o seu pastor, o seu supervisor, viram em você e estão te desafiando para isso, existe uma capacitação e uma porção de Deus para a sua vida. Na sua casa, eu vejo homens muitas vezes falando, pastor, eu não me vejo capaz de liderar minha casa. Meu irmão, se Deus te deu essa família, existe uma capacitação, existe uma porção de Deus para você e para a sua casa. Sabe, meus irmãos, Ele não trata conosco de uma mesma maneira. Ele trata cada um de acordo com uma porção. De acordo com uma porção. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa do nosso lado e você fala, nossa, mas a vida de fulano é muito tranquila, não tem nada, não tem problema, não tem situação. E comigo, ó, eu estou aqui só vivendo. Meu irmão, você tem uma porção, uma capacitação de Deus para a sua vida. E às vezes você olha para outras pessoas também, como eu vejo, amigos, pastores do ministério, e eu falo, meu Deus, como esse irmão dá conta de tudo isso? Ah, gente, é por isso. Ele conhece as nossas limitações e também a nossa capacidade. Deus conhece as nossas limitações, a sua limitação, mas Ele sabe também a sua capacidade. Esses dias eu fui confrontado por um amigo meu, né? Eu tenho colocado o hábito de ir na academia, né, toda semana, e de fazer uma atividade física, um cardio, pegar uns pezinhos ali, né, para manter a saúde em dia, né? E aí ele falou o seguinte, você está pegando leve com você, hein? Aí naquela hora doeu assim, né? Porque toda vez que você é confrontado, você fala, né? Mas eu falei assim, caramba, não é verdade? Eu acho que eu estou pegando leve comigo mesmo, né? Porque quando você começa a chegar num lugar de desconforto, você fala, opa, vou aliviar um pouquinho aqui
para não se tornar desconfortável. Mas sabe de uma coisa? Deus não faz isso com a gente, não. É como aquele treinador, né, que sabe, eu posso colocar mais uma carga aqui, porque você tem capacidade de fazer isso. Esse é um exemplo, sabe, de que Deus ele olha para as nossas imperfeições e sabe que nós, mesmo na nossa fraqueza, a gente tem condição, sabe, meus irmãos? Quando a gente olha para o texto de Mateus 25, versículo 14 e 15, diz assim: porque isto é, também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Olha só que precioso isso. A um deu o quê? 5. E ao outro deu 2. Ao outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. O texto de Mateus ele fala. Por que ele deu 5 para um? Porque um era mais bonito do que o outro e o outro deu 2? Não, por causa da sua capacidade. Então, não olhe para o lado. Olhe para aquilo que Deus tem te dado. Porque Deus ele quer a sua fidelidade. Se você recebeu 1, seja fiel no 1. Seja bom mordomo no 1. Tenha dedicação. Porque Deus te pede fidelidade no 1. Se você recebeu 10, e talvez você fale assim, pastor, é muito para mim, saiba, Deus quer a sua fidelidade nos 10 que você recebeu e saiba de que Ele te deu capacitação, porque a capacitação, sabe o que é? É o próprio Deus na sua vida. A capacitação, ela vem de um relacionamento onde Deus está cuidando da sua vida, sabe? 2 Coríntios, eu gosto do capítulo 3, versículo 4 a 6, que fala assim: e é por isso que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos faz também capazes de sermos ministros no Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não, eu podia fechar aqui agora, né? Porque esse texto ele fala, essas palavras elas retratam, né, a nossa capacidade, ela não vem de nós, mas ela vem do Senhor. E Deus nos dá de uma porção específica para nós vivermos. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você nesses dias tenha pensado sobre mordomia, sobre aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos e tem questionado a Deus. Eu vi às vezes algumas pessoas questionando assim, Deus, mas eu queria mais. Eu falo, Deus precisa gerar um contentamento no seu coração, para você se contentar com aquilo que Deus tem te dado, mas para que você seja fiel. Porque ao mesmo tempo, quando nós questionamos Deus sobre isso, nós podemos entrar num nível de murmuração, murmurar sem celebrar aquilo que Deus tem nos dado, e nós nos tornamos infiéis no pouco que nós estamos recebendo. Mas quando nós recebemos do Senhor, somos fiéis, nos contentamos, entendemos que nós vamos um dia prestar contas e celebramos a porção que Deus tem nos dado, nós vamos ouvir do Senhor. Servo bom e fiel. E essa é a palavra que eu quero ouvir naquele grande dia, quando o Senhor chamar o meu nome, e eu espero que você também ouça isso. Podemos orar? Queria que você orasse agora e fechasse os seus olhos. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar nesses três princípios da mordomia. Primeiro você vai pensar se você tem sido fiel ao Senhor. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido um bom mordomo? Você tem vivido entendendo que nós vamos prestar contas? E você também tem vivido entendendo que a porção que você recebeu, seja ela pouquinha aos seus olhos, ou seja grande e pesada aos seus olhos, existe uma capacitação vinda de Deus sobre a sua vida. Ore por isso, pense sobre isso nesses segundos que eu vou deixar. Permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e nós vamos orar. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por essa noite tão especial. Nós estamos aqui como filhos e filhas que entendem, ó Deus, que um dia
o Senhor nos alcançou. Um dia nós fomos chamados para uma missão. E essa missão, Deus, envolve nós participarmos de uma missão, Deus, que ultrapassa as estações, ela ultrapassa os reinos passam, mas o Senhor permanece para sempre. Senhor, obrigado, Jesus, porque nós entendemos, ó Deus, que o Senhor nos chama para essa missão e o Senhor nos confia talentos, dons, para que Deus, de uma forma, Deus, zelosa, a gente seja um bom mordomo. Senhor, eu oro por uma boa mordomia, eu oro por uma igreja que entendeu o que é ser mordomo, que é guardar, que é zelar por algo que não é nosso e que um dia nós vamos prestar contas, ó Pai, ao Senhor. Senhor, eu oro por aquelas pessoas que não têm sido fiéis, ó Deus, aos talentos, fiéis, ó Deus, aos recursos, fiéis, ó Deus, àquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Pai, para que haja uma mudança de mentalidade, para que haja um entendimento de que isso não nos pertence, mas pertence ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, agora também, ó Deus, para que a gente entenda que um dia nós vamos prestar contas. Senhor, o Senhor é o dono de todas as coisas e nós queremos entender isso todos os dias da nossa vida, Pai. Deus, eu oro também para que, Deus, pessoas que talvez nessa noite, irmãos e irmãs que estão aqui nos assistindo, possam entender, ó Pai, que é o Senhor quem nos capacita. Se o Senhor nos deu, o Senhor nos capacita, o Senhor nos unge, o Senhor nos dá, ó Deus, todos os recursos necessários, as habilidades necessárias, a unção necessária para que a gente possa cumprir o nosso propósito de chegar ali naquele grande dia e ouvirmos servo bom e fiel, que é o que nós ansiamos, ó Deus, para ouvir naquele grande dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, se essa mensagem falou o seu coração, ela vai continuar gravada e aí você pode assistir novamente, pode compartilhar com alguém. Pegue o link dessa mensagem, envie para uma outra pessoa para que ela também seja abençoada. Nós vamos encerrando por aqui o nosso Memorial Casa dessa semana. Nós nos encontramos no próximo domingo, às 10, às 17 e às 19 horas. Às 19 horas também o nosso culto, ele é transmitido no YouTube, no Facebook e na TV Foz. E para nós vai ser uma alegria ter você conosco, ou aqui, presencial, na Memorial, ou também aí nos acompanhando online. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada e uma noite de paz, em nome de Jesus.